Começar a gravar ali no TeamLink. Ó, gravação iniciada. Bom dia ao oitavo ano, aula de matemática, livro unidade 2. Nós estamos na página 13, página de exercícios. E hoje é dia 26 de junho de 2020. Vamos lá então, apagando a apresentação. Certo? Muito bem. Ficou alguns exercícios para a gente corrigir. Na verdade, eu vou passar o gabarito. Se vocês tiverem dúvida, daí vocês podem falar, perguntar, qualquer coisa aí. Corrija as afirmações falsas, tá? Os monômios tais ali têm a mesma parte literal. Sim, eu lembro de ter colocado o gabarito disso aqui para vocês. Confere aí, por favor. Gente, parece que tem... Eu já botei o gabarito? Eu acho que é o 5. O 5? Tá, ótimo. Tá, é o 5 então. Parece que tem pouca gente participando. Para um pouquinho. Eu vou começar a chamar vocês vão dizendo assim, oi, senhor. É só quando eu chamo, tá? Quem é que tá ali, ó? Arthur, dá um oi aí. O Davi também. A Esther. A Giovana, dá um oi, Giovana. Igor, escreve aí, tamo junto. O João Antônio tá aí, já tá aí, né? O JG vai falar pra mim assim, ó, oi nos dois canais, tá? O João Vitor também, é nós. A Júlia fala aí, ó, a Júlia Barros. A Júlia Carvalho pode dizer assim pra mim, é nós, professor. A Keila, Lucas, Mari, o que tu pode falar, Mari? Sei lá. Diz assim, como é que eu te chamava mesmo, Mari? Escreve como é que eu te chamava. Leide, escreve Leide. Mateus, é nós, né, Mateus? A Isabelle vai falar para nós assim, É nóis, mano. Vamos lá. Bora, a Isabelle fala. Vamos ver, agora eu vou começar a ler, tá? Eu estava fazendo a chamada. O Arthur, oi, Júlia Barros, qual vai ser, senhor? A Isabelle, oi, bora, né? É isso aí, ó. Oiê. Senhor, tem gente roubando minha frase. É porque eu falei um monte de gente a mesma frase, cara. Não roubando frase de ninguém. Não roubando frase de ninguém. A minha palavra, tá bem. Tá, beleza, tamo junto então, é nóis. Vai lá, vamos lá então. Tá, questão de número 5 então. Deixa eu colocar aqui. Já estamos no chat. Questão de número 5. Professor. Fala aí, querido. Matou o Pedro. O Pedro, é mesmo. Mas eu não li o Pedro nem, cara. O Pedro apareceu na câmera depois. Será que ele caiu? Não parece estar aqui o Pedro. Sim, falei a Júlia Carvalho assim. A Sofia chegou agora, dá um oi aí, Sofia. Mas o Pedro, ele estava falando com... Eu cheguei a ver ele na câmera, mas não vi mais. Oi, Sofia. Eu acho que o Pedro vai entrar daqui um pouquinho. Eu não estou enxergando o Pedro aqui, galera. É mesmo. Tá. A Júlia Carvalho eu chamei. Dá um oi de novo, Júlia Carvalho. Não, o João Gabriel, oi, ó, a Júlia Carvalho deu oi. O João Gabriel deu oi. Faltou dar oi, né, o João Gabriel, entendi. A Esther foi, chamei todo mundo. Mas o Pedro é que me preocupou mesmo, eu vi ele na câmera aqui, nas telas que estão aparecendo para mim. Depois eu acho que ele caiu. Mas ele já deve estar voltando. Se não, assim que o Pedro voltar, diga assim, ó, Pedro, o senhor pediu para tu dar um oi para ele.
Questão de número 5, então, um período nós temos, vamos colocar aqui, não sei, está bem claro hoje, né? Eu acho que está difícil de enxergar. O volume da pilha de caixas do meio é dado pelo monômio 2xyz. Daí, só um pouquinho. Tá. Que monômio representa o volume da pilha menor e o volume da pilha maior. E antes aqui, o exercício número 4, eu botei a resposta, né, para vocês. Tá? O volume da pilha de caixas do meio é dado pelo monômio 2xyz. Tá? Que monômio representa o volume da pilha menor e o volume da pilha maior. Tá? Só um pouquinho então, vamos ver o resultado disso. Deixa eu fixar aqui. Tá, congelou. Congelou. Tem que vir aqui. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Gente, não é isso que eu queria. Vamos lá, 13. Página 13. Exercício de número 5. Tá? A resposta, então, as respostas ficaram para o item A, XYZ, tá? E 3XYZ. E o item B ficou sim, porque ele está pedindo, o que está sendo pedido ali? Volume, né? Tá? Então eu vou mostrar para vocês esses valores aqui, ó, XYZ e esse 3XYZ, como é que a gente avalia então. Ok, deixa eu ver aqui, ó. Então, o que é um volume XYZ ali, que é o volume da pilha de caixas do meio é dado pelo monômio 2xyz. O que é a pilha do meio? Aqui tem 3xyz. O volume da pilha menor e o volume da pilha maior. Tá. Então, o que ele está chamando de pilhas? Essas colunas aqui, ó. Certo? Ó. Isso aqui são duas caixinhas aqui, ó. São duas caixas aqui, ó. Tu tá vendo aqui? Dando o enfoque aqui. Certo? Eu baixei aqui, mas não dá para ver essa parte de trás aqui. Perdão, aqui. Tá. Ele quer saber quanto é que qual é o volume dessas duas pilhas do meio. Ele está dizendo que essas duas pilhas do meio aqui, essas caixas são de mesmo tamanho, são caixas, todas essas caixas têm o mesmo tamanho, todas as mesmas dimensões. Tá? Então essa pilha do meio aqui, ele está dizendo que vale 2xyz. Quer dizer que 2xyz, quer dizer que cada uma delas vale xyz. Se duas juntas são 2xyz, cada uma vale xyz.
Ok? Se fosse a pilha do meio, se fosse 6xyz, cada uma valeria 3xyz. Tá bem? Conseguiram compreender isso? Quer dizer, então, ó, que essa aqui é a pilha menor, com uma caixa, ó, com uma caixa só, vale xyz. Tá? E tu pode observar aqui, ó, pelo volume. Como é que tu calcula o volume de uma caixa? Tu pega essa dimensão aqui, que vale x, tá? Que é a frente da caixa. Oi, pergunta? Eu e a Keila, a gente não entendeu. Pode explicar, por favor? Desculpa, não entendi. Eu e a Keila, a gente não entendeu. Pode explicar, por favor? Posso explicar de novo. Eu vou começar de outra forma, então, tá? Antes de começar a responder e observar isso aqui, ó, que a pilha do meio é 2xyz, eu vou fazer assim. Espera um pouquinho. Tá? Tem um conceito que é importante aqui, ó, para nós. Eu poderia até usar o desenho e depois tirar o desenho. Só um pouquinho. Eita. Tá? Aqui ele está dizendo que vale x, aqui diz que vale z, e aqui vale z também, aqui vale y. Tá? Vamos tirar. Só um pouquinho que eu me embananei aqui no iPad aqui. Tá? Um pouquinho. Tudo vai ser resolvido. Não te preocupe. Tá. Tirando então, ó. Vocês entendem isso aqui como uma caixa? Sim ou não? Escreve. Entende isso como uma caixa, certo? Todo mundo está vendo, né? Eu poderia até fazer isso aqui, ó, para entender a parte do fundo, né? Acho que é assim. Tá? A parte do fundo da caixa ali. Então aqui está a minha caixa. As dimensões da minha caixa são x, ó, de frente eu tenho x, de altura eu tenho y e de profundidade eu tenho z. Tá? Vamos trocar isso aqui por alguns valores. Pensar em caixinhas. Eu tenho caixinhas, tá bem? E eu quero colocar ao longo da frente, isso aqui é uma caixa grande, ao longo da frente da minha caixa aqui eu quero botar caixinhas como essa. Digamos que eu consiga colocar nessa dimensão aqui, ó, eu vou conseguir colocar, vamos pegar números bons assim, tipo 4 caixinhas. Uma do ladinho da outra cabe perfeitamente aqui, certo? A gente está imaginando a caixa. Então, agora, ao invés de colocar ao longo, assim, ó, da frente da caixa, eu quero empilhar uma caixinha em cima da outra. Ver quantas caixas cabem em cima. Tá? E daí eu digo que cabem 2 caixinhas de altura. Tá? E agora eu quero colocar, é como se fosse uma gaveta isso aqui, e eu quero colocar essas caixinhas aqui na profundidade, certo? E eu vou te dizer que cabem 5 caixinhas de profundidade. Então, tu consegue 4 de frente, 2 de altura, 5 de profundidade. Eu quero saber quantas caixinhas cabem nessa minha gaveta aqui.
Tá? Vê comigo. Vê se faz sentido tu multiplicar 4 de frente vezes 2 de altura, só na parede aqui, ó, nessa parede da frente da gaveta, dá 8, né? Porque tu vai conseguir 4 por 2, 8. E quantas fileiras de 8 tu vai conseguir ao longo da profundidade? Tu vai conseguir 5 fileiras de 8, 5 paredes que nem essa aqui, que nem essa da frente. Então 5 vezes 8 vai me dar 40 caixinhas desta aqui, caixinhas dessa dentro da minha caixa. Ok até agora? Sim ou não? Eu entendi isso, obrigada. Todo mundo entendeu? Então, por que eu falei isso? Eu falei isso só para justificar para vocês que se eu quiser calcular o volume dessa caixa aqui, ó, eu vou ter que multiplicar 5 por 4 e por 2, pelas 3 dimensões. Pela frente, pela altura e pela profundidade. 5 vezes 4 vezes 2. Certo? Isso daqui vai me dar o total de 40 caixas. Só que ele generalizou essas medidas. Ele disse, só deixa eu acompanhar o problema ali, ó. Ele disse que de frente tem X, de altura tem Y, cada caixa, e de profundidade tem Z. Quer dizer, quanto cabe dentro de cada caixa? De cada caixa, o que cabe é X, Y vezes Z, certo? Agora vamos para o conceito das pilhas. As pilhas dizem assim, ó, eu tenho a primeira pilha, a pilha do meio e a terceira pilha. Bom, primeira coisa, cada caixa, a pilha é formada por essas gavetas, por essas caixas aqui, ó. Vamos ver o desenho para vocês compreenderem o que são as pilhas. Ó, as pilhas são aquilo que a gente coloca no radinho, no MP3, nem tem mais MP3. Ai, MP3. Vamos lá. Ó, o que são pilhas? Opa! O que são pilhas? São empilhamentos dessas caixas que a gente estava trabalhando. Essa aqui é a primeira pilha, tá? Essa aqui é a segunda pilha, tem 2 caixas. Essa aqui é a terceira pilha, tem 3 caixas. Cada caixa, então, é a pilha 1, a pilha 2 e a pilha 3. Cada caixa tem X, Y... que piada incrível. Tá. Cada caixa tem volume X, Y, Z. É isso que ele está pedindo. Tá? Então é só tu entender o problema e ele afirma assim para ti, ó. Olha, a pilha do meio, que tem 2 caixas, tem volume 2XYZ. Claro que faz todo sentido, porque cada caixa dessas aqui, ó, são 2 caixas nessa pilha do meio, cada caixa é XYZ, 2 caixas 2XYZ. Ok? Então, a pilha menor é a pilha que tem uma caixa, XYZ. A pilha maior é a pilha que tem 3 caixas, 3XYZ. 1, 2, 3. Compreendido? Sim ou não? Acho que sim. Certo, acho que sim. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ó. Que monômio representa o volume da pilha menor e o volume da pilha maior. Então vocês já têm a resposta ali, né? Deixa eu colocar aqui. Só um pouquinho. Se não entendeu, eu não vi quem falou acho que sim. Se quem não entendeu, pode perguntar de novo. Foi a Keila que falou acho que sim, né? Pode perguntar o que é que não ficou claro. Não foi tu, Keila? Eu tô entendendo, senhor, tô entendendo. Tá. Foi a Mari? Fala aí, Mari. Cada um fica falando, foi essa, foi aquela, foi a outra. Meu Deus. Tá, vamos lá então. Se
Se alguém quiser se manifestar, por favor, se manifesta ali. Tá? Não fiquem acusando os outros, ó. Foi tal pessoa. Tá? Então tá, ó. Só deixa eu colocar a resposta aqui para vocês e a gente já dá continuidade. Eu sei que o reflexo está um pouquinho aqui, ó. Tá? Mas tu acompanha no livro que monômio representa o volume da pilha menor. A menor, cada caixa, ele está falando, né? X, Y, Z. E a maior, então, 3 caixas. É isso que a gente tem que analisar. As expressões dos volumes das 3 pilhas são monômios semelhantes? Agora a pergunta aqui, ó. A expressão dos volumes das 3 pilhas, quais são as 3 pilhas? A primeira pilha tem uma caixa, certo? A segunda pilha tem 2 caixas, certo? E a terceira pilha tem 3 caixas. São monômios semelhantes? O que são monômios semelhantes? Monômios semelhantes são monômios que têm a mesma parte literal. Não importa o coeficiente, né? O coeficiente vai me dizer quantas partes literais eu tenho. Aqui, ó, eu tenho uma parte literal. Tenta associar que esse monômio aqui é como se fosse o nome da... Como se fosse, tá? Só que ela tem alguns atributos ali que a gente pode substituir valores, por exemplo, para obter o volume da caixa. Mas é como se fosse o nome da caixa. Olha, aqui eu estou dizendo que eu tenho uma caixa. Não há necessidade de eu colocar um número 1 aqui, né? Porque já que ele existe, pronto, não precisa aparecer o 1 aqui. Mas a gente sabe que x, y, z é a mesma coisa que 1xyz. Aqui, ó, na segunda pilha são 2 caixas, aqui 3 caixas. Então, pode ver, ó, que todos esses termos aqui têm o mesmo nome, tá? xyz, xyz, xyz são monômios semelhantes. Na B, aqui o último valor é o maior, 3xyz. Certo, Lucas? Tá. Tudo bem. Ok. Certo. Então são monômios semelhantes, porque tem o mesmo nome, tá? Por que isso é importante? Porque se eu dou um nome por um objeto, vou apagar aqui, ó. Isso é importante que eu vou falar agora. Se eu dou um nome para um objeto, tá? Vamos pegar um espaço branco. Se eu dou um nome, isso eu acho que a gente já conversou no ano passado. Ó. Se eu dou um nome para um objeto, tipo x vale é o nome do. Eu não quero escrever toda vez chinelo. Eu não quero escrever toda vez chinelo, eu vou codificar o meu código é x, o nome de chinelo. Tá? E y ovelha. O y é ovelha. Ok? Porque eu estou codificando a ovelha, eu estou dizendo que o y, toda vez que eu tiver uma ovelha, eu vou chamar de y. Agora imagina um cercado, tá? Eu tenho chinelo, chinelo, chinelo espalhado num cercado. Algumas ovelhas. Chinelo, algumas ovelhas. Aqui. Tá entendendo o que eu estou falando? E daí eu quero fazer o cálculo dos chinelos e das ovelhas que eu tenho no cercado. Daí o que eu vou fazer? Olha só, eu só posso dizer que calcular x com x, porque são objetos semelhantes que têm o mesmo nome. Quantos chinelos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 chinelos.
Ó, 5 chinelos. Quantas ovelhas eu tenho? Olha que legal. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos botar mais uma ovelha. 6. Só para ficar diferente. 6 ovelhas. Outra coisa que é importante, se eu tiver 5 chinelos, eu não posso contar chinelo com ovelha, certo? Eu não posso dizer assim, ó, eu tenho 5 chinelos, mas 6 ovelhas, isso me dá 11 chinevelha? Isso me dá 11 o quê? Tu entende? Por que não dá para somar? Porque não são semelhantes. Tu compreendeu? Compreendeu? Conseguiu entender a brincadeirinha? Então tá. Nem ovenelo, né? Chinevelha, ovenelo, sei lá. Pode inventar aí o nome que tu quiser. Até estribofúndia. Já pensou? Chivelo, olha só. Vamos lá de cima para entender as piadas. É boa, boa, gostei. Mas se tu quiser, tu pode dar um outro nome completamente nada a ver, né? Também. Sei lá, fica no teu critério. Chivelo é bom. Chivelha, chivelha, não é? Chivelha? Tá. Tobê, lembra do Tobê? Lembra do Tobê, né? Tobê, então. Operações com monômios. Agora, ó, que o negócio começa a ficar legal. Deixa eu ver que oração aqui. 9h15. Amendoim. Wilson é bom. Mel. Taubaté. Ei. Não sei o que vocês estão falando. Já me perdi na conversa de vocês. Operações com monômios. Vamos lá. Adição. Observe triângulos isósceles com as medidas dos lados indicados por monômios. Ó. Opa. Isósceles. Tá? Triângulo isósceles. Dois lados de mesma medida, tá? Então, escreve aí, por favor. Isósceles. É um no caso ali, ó, triângulo isósceles, né? Ele vai ter dois lados de mesma medida e a gente já vai verificar. Em termos de propriedade, basta que um triângulo tenha dois lados de mesma medida para a gente aplicar a propriedade de triângulo isósceles. Porque pode acontecer, o que pode acontecer? Eu posso ter um triângulo com os três lados de mesma medida. Eu não chamo de triângulo isósceles, mas é aplicável a propriedade de triângulo isósceles? Sim, é aplicável, porque para ser um triângulo isósceles, basta que ele tem que ter dois lados de mesma medida, certo? E daí a gente vai ver que as propriedades de triângulos isósceles pode ser aplicado em alguns triângulos que têm três lados com a mesma medida. Então, ele está falando isso aqui, ó, triângulo isósceles, para a gente poder aplicar uma propriedade, tá? Bom, já escreveu, né? Agora, olha aqui, ó. O que a gente pode dizer sobre esse triângulo? A gente pode dizer desse triângulo aqui, ó, que os lados são semelhantes, são monômios semelhantes, porque a parte literal aqui, ó, todos eles têm a mesma parte literal, W, certo? Mas mesma medida é mesmo tamanho. Apenas dois lados têm mesma medida, ó. Esse aqui é 2W e esse aqui também é 2W, tá? Lembra que essa medida ela está generalizada por causa da letra aqui, né? Porque, na verdade, esse triângulo aqui, ele é isósceles, ele representa uma família de triângulos que dependem desse valor W aqui. Então, todo
um triângulo, vamos pensar assim, ó, se o W é um número natural, tá? Esse triângulo, se W é um número natural, tá? Esse triângulo isósceles, os lados que têm mesma medida sempre vão ser pares, por exemplo, né? Porque aqui eu tenho o dobro de W e aqui o dobro de W. E aqui, ó, a base do meu triângulo pode ser ou não um número par, né? Porque vai depender do W que tu escolhe. Entretanto, os lados têm mesma medida. Se o W for natural, eu estou propondo isso para vocês. Se o W for natural, ele vai ser medida par, né? Escolhe um número, pensa no número. Tá, 5, muito bem. Vi que tu estava pensando no número 5. Eu vi. A base, então, seria 5. Aqui seria um número, esse lado aqui seria 10 unidades de medida e esse outro lado aqui 10 unidades de medida, ó, certo? Então o triângulo isósceles tem dois lados de mesma medida. Isso não quer dizer, tá? Tu não pode fixar isso aqui dizendo assim, ó, um triângulo isósceles ele tem que estar sempre construído assim, dessa forma aqui. Pode ter triângulo isósceles de outras formas, não de qualquer, mas de outras formas. Imagina um triângulo assim, ó, um pouquinho. Não, assim não. Eu ia fazer a mesma coisa. Assim. Tá? Digamos que aqui vale 5. Aqui vale 5, certo? E aqui vale 5 raiz de 2, essa medida aqui. Não foi à toa que eu escolhi aqui, a gente tem que ter essas coisas. Isso aqui é um triângulo isósceles. Quais são os lados que têm a mesma medida? Esse aqui e esse aqui. Certo? É um triângulo isósceles. Ele poderia vir de das mais formas variadas, e, sei lá, de cores diferentes também, de acordo, né, com a moda do momento, desde que eles tenham dois lados de mesma medida, certo? O perímetro agora vamos lá, ó. O perímetro desse triângulo pode ser indicado pela seguinte adição algébrica de monômios. Sim, se eu vou calcular o perímetro, eu tenho que pegar essa medida, somar com essa aqui. Daí, olha o foco aqui, ó. Olha só o foco aqui no perímetro aqui. Consegue enxergar ali? W mais 2W mais 2W. Porque os lados iguais, de mesma medida, né? Mais W aqui. Quantos Ws eu tenho aqui? Lembra das minhas ovelhas?